A indústria moderna é uma verdadeira maravilha da engenharia, né? A gente está falando de instalações projetadas para operar sobre pressões e temperaturas, assim, extremas. E dentro de toda essa estrutura existe um poder imenso, um poder que é contido e controlado. E na maior parte do tempo, esse poder todo está seguro, está sob controle. O problema é quando essa rede, essa teia complexa de sistemas, falha. Aí as consequências são simplesmente catastróficas. É o momento em que todo aquele poder contido se liberta. E se liberta de uma forma violenta, sabe? Deixando um rastro de destruição. Então, como é que a gente faz para evitar que desastres assim aconteçam? Bom, o primeiro passo, e talvez o mais importante, é entender que existem dois tipos de segurança bem diferentes atuando num ambiente industrial. De um lado, a gente tem a segurança ocupacional, ou a segurança do trabalho, como a gente conhece. O foco dela é proteger as pessoas dos perigos do dia a dia ali no trabalho. Um piso molhado, o risco de um objeto cair. O objetivo aqui é proteger o indivíduo, a pessoa. Agora, do outro lado, tem a segurança de processos. E aqui, o buraco é mais embaixo. O objetivo é proteger todo mundo, os trabalhadores, a comunidade, o meio ambiente, do processo em si. É garantir que aquele material perigoso fique onde ele tem que ficar. Dentro do tanque, dentro da tubulação. E essa frase aqui, olha, ela resume tudo de forma brilhante. Quando a segurança ocupacional falha, um trabalhador se machuca. Quando a segurança de processos falha, instalações desaparecem. É exatamente isso. Uma protege o indivíduo do trabalho. A outra, basicamente, protege o mundo do processo. A diferença na escala do que pode dar errado é simplesmente monumental. Mas o ponto crucial que a gente precisa entender é o seguinte. Esses acidentes gigantescos, eles raramente acontecem por causa de um único erro. Não é uma coisinha só que dá errado. Na verdade, eles são o resultado de uma cadeia de falhas. Sabe? Um verdadeiro efeito dominó. E para a gente conseguir visualizar como isso acontece na prática, existe uma ferramenta, um modelo mental, chamado modelo do queijo suíço. Pensa assim, cada sistema de segurança, cada barreira de proteção é como uma fatia de queijo suíço. Cada uma delas sozinha já é uma barreira. E a gente está falando de várias camadas diferentes, né? Começa lá no projeto de engenharia, que tem que ser seguro por natureza. Depois vem a camada da intervenção do operador, que tem que estar atento. Aí tem os sistemas de alarme, que são automáticos. Tem as proteções ativas, tipo uma válvula de alívio. E por último, se tudo mais falhar, os planos de emergência. Cada uma dessas coisas é uma fatia, uma barreira. Só que, como todo queijo suíço, cada fatia dessas tem furos. E esses furos são as falhas latentes. O que são essas falhas? Pode ser um pedaço de tubulação com corrosão, um treinamento que não foi bem feito, uma supervisão que deixou a desejar, um equipamento velho. E o que acontece? Quando, seja por negligência ou por acaso, esses furos todos se alinham, pronto, o perigo encontra um caminho livre, passando por todas as barreiras. É nesse exato momento que um vazamento pequeno vira uma explosão gigantesca. Beleza, essa é a teoria. Mas agora, vamos ver como esse modelo, infelizmente, se aplica em eventos reais, em eventos trágicos. Vamos começar pelo desastre bem recente que aconteceu lá na Itália. O custo humano foi imediato e devastador. Bem ali, no epicentro da explosão, na área onde os caminhões estavam carregando, 5 motoristas perderam a vida. E a força dessa explosão foi algo absurdo. Para se ter uma ideia, foi tão potente que os sismógrafos registraram como se fosse um tremor de 0,9 na escala Richter. Foi literalmente um terremoto, só que provocado pelo homem. E essas imagens mostram bem a escala da devastação. Nessa visão de cima, a gente vê a destruição em toda a instalação, né? Mas aí quando a gente olha para essa outra imagem, para o caminhão completamente carbonizado, a gente se lembra do custo humano, individual, da tragédia que aconteceu bem ali, no coração da explosão. Tá, então, como é que os furos do queijo suíço se alinharam nesse caso? O que as investigações preliminares estão mostrando é uma combinação que foi mortal. Pensa só, eles estavam fazendo uma manutenção super arriscada nos coletores de vapor que já não estavam bons, e isso acontecendo ao mesmo tempo que a operação normal de carregar os caminhões. Ou seja, duas atividades que nunca deveriam acontecer juntas, acontecendo lado a lado. E para piorar tudo, os próprios funcionários já tinham relatado antes que existiam falhas de segurança. Os investigadores foram muito diretos na conclusão deles, sabe? Apontaram para uma falha sistêmica. Não foi um erro isolado de um operador. Foi um problema na cultura de segurança da empresa e principalmente na gestão da liderança. O problema vinha de cima. E o mais triste é que o que aconteceu em Calenzano não é um caso isolado. De jeito nenhum. É um eco de outras tragédias que a gente já viu, como Seveso, Bhopal, Piper Alpha. E para a gente entender ainda melhor como esse padrão de falha se repete, vamos dar uma olhada em outro caso,
o da Gibson Petroleum. Nesse caso aqui, o efeito dominó é cristalino. Primeiro, uma falha de projeto. O sistema não tinha uma simples válvula de alívio para a pressão. Segundo, uma característica do equipamento. A bomba que eles usavam ia gerando mais e mais pressão na mangueira sem parar. E terceiro, um erro na operação. As válvulas de descarga estavam fechadas. O resultado? A pressão foi subindo, subindo, até que a mangueira não aguentou e rompeu. Liberou uma nuvem de gás que entrou em contato com o motor quente do próprio caminhão e aí veio a explosão fatal. Quando a gente olha para esses eventos, todos eles, uma lição muito clara, muito urgente aparece. Uma lição que, tragicamente, parece que é ignorada de novo, e de novo, e de novo. E aí fica a pergunta, né? Depois de décadas, depois de tantas tragédias se repetindo, de tantas vidas perdidas, qual é a lição fundamental que a gente precisa, de uma vez por todas, aprender com tudo isso? A resposta, por incrível que pareça, é muito simples. É um princípio básico, fundamental da segurança de processos. Uma frase curta que, se tivesse sido seguida, poderia ter evitado, incontáveis catástrofes. A frase é, na dúvida, pare. Simples assim. Pare a tarefa, reavalie o risco. Porque o preço que se paga por seguir em frente quando não se tem certeza, a gente já viu que é alto demais.